Revelação em profecias é Deus ou emoção? Você já recebeu uma profecia que te deixou confuso? Já ouviu alguém dizendo: Deus me revelou algo sobre você? Em tempos de redes sociais, cultos gravados e milhares de vozes espirituais, muitos cristãos estão confusos sobre o que realmente é uma revelação de Deus e o que é apenas fruto da emoção ou até do engano. Neste vídeo, vamos explorar o tema com base nas Escrituras. Como Deus fala, como identificar uma verdadeira revelação e como não cair em falsas profecias. Vamos juntos buscar discernimento espiritual para reconhecer a voz de Deus e rejeitar os enganos da alma. Antes de mergulharmos nesse assunto tão importante, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que ajuda você a crescer na fé com verdade e discernimento. Vivemos em uma época em que muitos buscam por palavras proféticas, revelações e direcionamentos espirituais que pareçam trazer conforto imediato ou promessas de mudança. Em muitas igrejas, tornou-se comum ouvir alguém se levantar com a frase "Assim diz o Senhor", seguida de declarações que, por vezes, geram expectativa, emoção e até dependência espiritual. No entanto, é urgente que façamos uma pergunta sincera e bíblica. É realmente Deus quem está falando? Ou será que muitas dessas profecias têm origem em emoções humanas, interesses pessoais ou até mesmo influências espirituais perigosas? A Bíblia nos alerta claramente sobre a presença de falsos profetas e falsas profecias, inclusive no meio do povo de Deus. O profeta Jeremias, ao denunciar líderes espirituais de sua época, declarou: "Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que vos profetizam." Jeremias 14:14. Essas palavras não se limitam ao passado. Elas continuam atuais diante da realidade que muitas igrejas enfrentam hoje. Mensagens proféticas que não se alinham com a palavra de Deus, que manipulam a fé das pessoas e que, em vez de edificar, confundem e ferem. Grande parte dessas falsas profecias possui um padrão semelhante. Elas apelam ao emocional, prometem bênçãos materiais rápidas, são geralmente genéricas e sempre soam positivas, nunca exortativas ou confrontadoras. Frases como: "Vejo uma chave de vitória em sua mão", "A porta vai se abrir nos próximos dias", ou "Vejo Deus te elevando a uma nova posição", tornaram-se comuns. Embora possam soar bonitas, essas declarações muitas vezes carecem de respaldo bíblico, de contexto espiritual e principalmente de origem divina. O problema se agrava quando tais mensagens estão diretamente ligadas à obtenção de recursos. Há líderes e profetas que condicionam a promessa de Deus à entrega de ofertas específicas. Expressões como "plante uma semente de R$ 1.000 e Deus vai mudar sua história" têm se tornado estratégias perigosas de manipulação espiritual. A Bíblia jamais ensinou que profecia verdadeira depende de pagamento ou barganha. Isso não é fé, é comércio da fé. É usar o nome de Deus em vão. Outro aspecto preocupante é a falta de cumprimento dessas profecias. Muitas palavras são declaradas como se fossem certezas absolutas, mas o tempo passa e nada acontece. A pessoa se frustra, enfraquece espiritualmente e muitas vezes se afasta da fé, sentindo-se enganada por Deus, quando na verdade foi enganada por homens. A Bíblia é muito clara sobre isso. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18:22. Infelizmente, muitos cristãos aceitam essas falsas profecias por falta de conhecimento bíblico. Como disse o profeta Oséias: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." Oséias 4:6. Quando o cristão não conhece as Escrituras, ele se torna vulnerável a qualquer voz que se apresente como divina. Além disso, em momentos de dor, necessidade ou desespero,
É fácil querer ouvir aquilo que agrada, mesmo que venha de fontes duvidosas. Mas Deus não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu a sua palavra e o Espírito Santo para discernirmos o que é verdadeiro e o que é falso. Em 1 João 4:1 está escrito: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, não devemos aceitar toda a profecia como sendo divina. Devemos examinar, testar e confrontar cada mensagem com as Escrituras. Uma profecia verdadeira não contradiz a Bíblia. Ela glorifica a Cristo e não o homem. Ela pode trazer consolo, mas também pode confrontar, corrigir e levar ao arrependimento. A verdadeira profecia é coerente com o caráter de Deus, produz frutos espirituais e não deixa dúvidas sobre sua origem. Deus não é confuso. Ele fala com clareza e propósito. Ele não brinca com as emoções dos seus filhos, nem precisa de espetáculo para se manifestar. O que é profecia bíblica? Profecia na Bíblia não é apenas prever o futuro, é transmitir a mensagem de Deus. O verdadeiro profeta fala em nome do Senhor, para edificar, exortar e consolar. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. No Antigo Testamento vemos profetas como Isaías, Jeremias, Elias, Daniel, homens que denunciaram o pecado, chamaram ao arrependimento e anunciaram promessas. No Novo Testamento, a profecia continua como um dom espiritual dado à igreja para edificar o corpo de Cristo. Mas nem toda profecia que ouvimos hoje vem de Deus. E é aí que precisamos de discernimento. Como Deus fala através de profetas? Deus fala de muitas formas, por sonhos, visões, voz interior, palavra profética ou mesmo diretamente ao coração. Mas o segredo não está no como, e sim na origem. Quem fala é o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 3, Deus chamou o jovem Samuel. A voz era real, mas ele pensou que fosse o sacerdote Eli. Isso mostra que nem sempre reconhecemos a voz de Deus de imediato. É preciso intimidade. No livro de Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo é impedido pelo Espírito Santo de pregar em certas regiões. Deus guiava os apóstolos com precisão, nem sempre com uma voz audível, mas com clareza no espírito. A revelação divina não é apenas uma sensação forte. Ela carrega direção, paz, clareza. Nem todo arrepio, nem toda emoção é sinal da presença de Deus, quando não é Deus. Alma, emoção e engano. Infelizmente, muitos hoje confundem o que sentem com o que Deus diz. O coração humano é enganoso. Emoções intensas podem ser confundidas com revelações. E o pior, há também aqueles que usam o nome de Deus para manipular, controlar ou aparecer. Jeremias 23:16 diz: Não escutem os profetas que profetizam em nome próprio. Eles os enchem de falsas esperanças. E em Ezequiel 13:2, ai dos profetas insensatos que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Isso mostra que desde os tempos antigos havia profetas da emoção, da vaidade e da ilusão. Motivações erradas incluem desejo de agradar, ego espiritual, crença sincera, mas sem fundamento, ou até manipulação espiritual. Tudo isso é perigoso. Pode ferir vidas, gerar decisões erradas e até esfriar a fé. Como discernir se a revelação é de Deus? A Bíblia não nos deixa desamparados. Ela nos dá critérios claros para discernir profecias. 1 João 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Deus nunca se contradiz. Se a profecia fere a doutrina bíblica, é falsa. Traz edificação, exortação ou consolação.
Profecias bíblicas não geram medo sem propósito, nem confundem. 3. Confirma o que Deus já está mostrando ao coração. Deus confirma. Ele não traz revelações que empurram para o abismo emocional. 4. Produz frutos bons? Após a profecia, há paz, arrependimento, fé ou confusão e orgulho? O mensageiro tem vida com Deus? Pelos frutos se conhece a árvore. Um profeta verdadeiro vive aquilo que prega. Exemplo prático. Alguém diz: Deus me revelou que você vai se casar com fulano, mas você nem conhece essa pessoa. Isso causa ansiedade e pode destruir relações reais. Deus não é autor de confusão. Ele guia com amor, não com pressão. Conclusão: vigilância e responsabilidade. O dom profético é precioso, mas também é perigoso se mal usado. Jesus alertou sobre falsos profetas vestidos de ovelhas, mas por dentro eram lobos. Devemos ser crentes maduros, que conhecem a palavra e exercitam o discernimento. Receber uma profecia é uma bênção, mas aceitar qualquer palavra sem examinar pode ser uma armadilha. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Se você já recebeu uma palavra profética que te confundiu, que te feriu ou que te afastou da presença de Deus, pare agora e entregue isso ao Senhor. Peça discernimento. Busque intimidade com Deus e Ele mesmo confirmará os passos certos. E se este conteúdo falou com você, compartilhe. Tem muita gente sendo enganada por revelações humanas e precisa ouvir a verdade com amor. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho.